Mateus capítulo 10, versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la-á. Amém. Para quem nunca havia lido essa passagem, esse discurso de Jesus sobre o discipulado, sobre a vida cristã, para quem nunca havia prestado atenção nesse texto, se você o fez agora, talvez você tenha se assustado, porque ele parece à primeira vista assustador, mas eu gostaria de acalmá-lo dizendo que quanto mais você ler essa passagem, mais assustadora ela se tornará. Ela não deixa de ser assustadora, porque Jesus Cristo nunca foi hipócrita, nunca foi omisso, sempre anunciou a verdade de Deus, a única verdade. E em muitos momentos a verdade anunciada por Jesus é tão diferente daquilo que conseguimos imaginar, pensar, planejar, que chega a ser absurda. A verdade anunciada por Jesus chega a ser assustadora, como no caso dessa passagem. A verdade anunciada por Jesus chega a parecer a nossa razão limitada, humana, loucura. Quantas pessoas dizem que o que Jesus falou é uma loucura? Mas a verdade anunciada por Cristo, a única que existe, a verdade de Deus, quando a conhecemos, causa esse espanto em nós, porque ela é muito diferente do que pensamos, do que sentimos. O caminho de Deus é muito diferente do caminho que seguíamos. Os pensamentos de Deus são distantes dos nossos pensamentos. Isso o próprio Deus fala em Isaías capítulo 55. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais excelentes do que os vossos caminhos. Então, a verdade do Senhor, ela causa esse espanto, porque ela não tem nada a ver com a nossa imaginação. Quando você olha para Jesus Cristo, você jamais chegaria a imaginar que Ele falaria uma coisa dessa. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Existem várias maneiras de entender. Algumas pessoas que vieram muitos anos depois de Jesus e dos apóstolos, os gnósticos, que eram apaixonados pelo ex-discípulo de Jesus, Judas Iscariotes, no século II depois de Cristo. Não havia nenhum dos discípulos de Jesus vivos, todos já haviam morrido. O que viveu mais tempo, morreu mais tempo depois de Jesus foi João, que morreu um pouco depois de 96, Anno Domini. Eles escreveram no século II o Evangelho de Judas. Você já deve ter ouvido falar desse evangelho, o evangelho gnóstico. E no evangelho gnóstico existe uma lenda, uma fábula que procura explicar o que Judas fez, ou o que ele pensava quando traiu Jesus.
E no evangelho gnóstico, na verdade, Judas é tratado como um grande herói, que ao ouvir as palavras de Jesus foi o único que entendeu, e ele viu em Jesus Cristo um revolucionário, um líder militar, que assumiria o poder do planeta por meio da força, por meio da espada, da guerra, como fizeram os grandes imperadores da história humana, os faraós, os czares, os imperadores, Nabucodonosor com o Império Babilônico, Alexandre o Grande com o Império Grego, os Césares do Império Romano, Napoleão que tentou dominar o mundo inteiro, Hitler, todos eles por meio da guerra, por meio da espada. O fato é que a Bíblia conta, na noite em que Jesus Cristo foi preso, após ter sido traído por Judas, Pedro pegou uma faca que ele tinha, uma faca que pescadores utilizavam. Ele pegou aquela faca pensando que era hora de todos eles lutarem contra os soldados do templo, do sinédrio, que foram prender Jesus. E Pedro, pronto para a guerra, pronto para a briga, pronto para o ódio, pronto para a confusão, arrancou a orelha de um dos soldados do templo do sinédrio, chamado Malco. E Jesus rapidamente parou Pedro e disse: guarda essa tua espada, porque aquele que matar por meio da espada, pela espada será morto. E aí, vendo Jesus mandar quem tem espada guardar a espada, e lendo esse versículo que Jesus disse que ele não veio trazer paz, mas veio trazer espada, como a gente entende o que Jesus queria fazer? A espada que Jesus fala nessa passagem é essa proposta de Deus, de que os seguidores de Cristo se tornem discípulos imitadores de Cristo. Você não imagina que confusão isso causa. Você decidir seguir Jesus, você não imagina que confusão isso causa. Você decidir viver conforme o Evangelho, você decidir reproduzir o sermão da montanha em seus atos, você se tornar uma pessoa da paz e não da guerra, você dar a outra face, você andar 2 milhas, você amar seus inimigos. Você não sabe que confusão isso dá. Você não se corromper, não aceitar suborno, você não colocar o dinheiro acima de tudo, você colocar Deus acima de tudo. Você não imagina esse estilo de vida que Cristo trouxe causa guerra. Não estou falando das guerras santas que os cruzados durante séculos travaram contra os judeus lá em Jerusalém e os muçulmanos. Isso não era guerra santa. Brigar por causa da terra. A guerra santa é uma luta pelo céu. A guerra santa é a luta por outro reino. A guerra santa é uma luta por outra ideologia. A guerra santa é uma luta por outra coisa que não tem nada a ver com tudo isso aqui. A guerra santa é uma guerra contra a mentira, contra o pecado, contra a corrupção. A guerra santa é uma guerra contra o apetite desordenado. A guerra santa é uma guerra contra esse estilo de vida sem Deus. O discurso de Jesus era uma espada, porque o discurso de Jesus acertava em cheio toda essa mentira na qual o ser humano está
sepultado em relação a Deus. Inclusive Paulo fala em Efésios capítulo 6, quando descreve a armadura espiritual, que a espada é a palavra. Essa é a espada que nós empunhamos, o discurso de Cristo, o discurso do Evangelho, a Bíblia. Essa é a espada que Cristo trouxe, a espada que Ele colocou no coração dos homens. Sua palavra, essa foi a espada que Ele trouxe. E essa espada, essa palavra, essa proposta causa guerra, causa divisão. Quando Cristo fala, não penseis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, por favor, não o mal compreenda. Se você ler João 14, você verá lá Jesus dizendo, vos deixo a minha paz. Se você se lembrar de uma profecia messiânica acerca de Cristo, lá em Isaías, capítulo de número 9, você se lembrará que Cristo é chamado de o príncipe da paz. E você verá também em Romanos capítulo 5, versículo 1, segundo aos Coríntios 5, versículo 19, 20, que o resultado de tudo que Jesus fez produziu paz. Então Cristo trouxe a paz verdadeira. Mas a paz que Cristo trouxe, essa paz com Deus, inquieta o restante da humanidade. O fato de algumas pessoas conseguirem se ligar ao Senhor e passarem a pertencer ao Senhor, deixa todas as demais em conflito, em guerra. A luz incomoda as trevas. Em 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala que nós que acreditamos em Cristo somos o bom perfume para quem também acredita. Mas para aqueles que não acreditam em Cristo, nós temos cheiro de morte, porque nós não participamos da vida de pecado que as pessoas participam. Um cristão tende a ser uma pessoa muito chata para o não cristão. Não estou dizendo que você será chato porque no seu fanatismo e na sua ausência de inteligência espiritual para evangelismo vai criar antipatia na sua família. Mas o cristão é considerado chato porque ele é de outro mundo, e ele tem outros valores, e outros pensamentos, e ele não está disposto a tudo que as pessoas estão dispostas. O cristão tem valores diferentes, o cristão tem um caminho diferente, ele tem um alvo diferente, ele vive em outra esfera, não alienado, nem maluco, nem alucinado, mas consciente sobre a realidade da vida. A mensagem de Cristo causa guerra, ela causa divisão. Não estou falando da divisão de denominações. Existem tantas igrejas, existem tantas filosofias, tantos pensamentos, e cada um entende a Bíblia de um jeito. Vocês me desculpem, mas existem princípios essenciais na Bíblia que não são tão subjetivos assim para serem entendidos de múltiplas formas. Quanto mais escasso o conhecimento da Bíblia como um todo, mais se interpreta a partir da própria imaginação e subjetividade. Essa guerra, essa espada, essa divisão que ele trouxe, Cristo fez a luz surgir. E a luz não combina com as trevas. Ou combina? Não. Na verdade, em João capítulo 3, a Bíblia fala que a luz denuncia as trevas. Inclusive diz que os homens rejeitaram Jesus porque suas obras eram más. E eles preferiram permanecer nas trevas.
porque preferiram permanecer em suas más obras. Cristo veio trazer essa guerra. E que guerra é essa? Que guerra é essa? Porque a palavra de Deus provoca essa guerra. Porque simplesmente o mundo é dividido entre pessoas que realmente se importam com Deus e pessoas que só se importam consigo mesmas. E nós encontraremos muitas dessas pessoas que só se importam consigo mesmas, andando atrás de Deus por causa de si mesmas. A religião, a igreja, a Bíblia, a espiritualidade também é um produto que está sendo vendido hoje em dia. E muitas pessoas se entorpecem com essas coisas. Há muitos que são religiosos para se sentirem bem. Há muitos que frequentam a igreja para serem bem vistos pela sociedade. Frequentam a igreja para serem aceitos, queridos. Não tem grupos de amigos, não conseguem fazer amigos. E quando chegam na igreja conseguem fazer alguma amizade. Então, tem muita gente que frequenta a igreja por muito motivo, além de Deus. Tem gente que frequenta a igreja, por exemplo, porque na igreja tem Deus e Deus resolve os problemas. Então, deixa eu frequentar lá para ver se Ele me ajuda em alguma coisa. E aí Jesus nos explica por que sua mensagem, essa espada, Hebreus 4:12, mais penetrante que qualquer outra, afiada de 2 gumes. Por que essa espada, essa palavra, esse desafio, o evangelho verdadeiro divide? Muitas pessoas leem essa passagem e encontram nela amparo para maltratarem seus pais. Porque Jesus disse: eu vim colocar divisão entre o homem e seu pai, sua filha e sua mãe, a nora e sogra, e assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Existem pessoas que leem essa passagem e dizem: está vendo? Jesus Cristo me dá a liberdade de não ter nenhum tipo de ligação com meu pai, minha mãe. Por favor, você precisa ler a Bíblia inteira para tirar conclusões acerca do que Cristo falou. Porque desde o Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis, Êxodo, e continuando por toda a Escritura, você aprenderá que pai e mãe não se abandona. Pai e mãe você cuida, você respeita, você honra. Não é isso que Jesus disse, que você vai abandonar seu pai, sua mãe. Mas pastor, é o que está escrito. Não é essa a ideia. Porque a ideia também está aqui, a gente vai chegar a ela. Não, pastor, mas o senhor leu e me deu uma alegria, porque eu não dou certo com a minha sogra. E está escrito aí que Jesus veio trazer divisão entre nora e sogra. Eu estou livre da velha, da cobra. Pare a mensagem agora, por favor. Não ouse acrescentar mais nada. Eu já estava voltando para casa com toda alegria, sentindo que eu tinha base bíblica para odiar a véia. Está de bom tamanho essa pregação. Nem ela você pode. E nós nem lemos como Lucas registrou essa palavra. E nem vou dizer, porque a gente precisaria do dobro do tempo para decifrar isso. Mas já te contei que Lucas escreve de uma forma um pouquinho mais complicada. Não é isso que Jesus ensinou. Até porque você encontra nas epístolas paulinas que você tem que honrar pai e mãe. Você encontra na Bíblia exemplos maravilhosos, inclusive o de Ruth, que amou a sogra. E tem um livro sobre isso na Bíblia, contando essa história. Ela amou a sogra, viveu com ela. Não, a Bíblia não manda filho desonrar pai, desrespeitar pai, abandonar mãe. Não, inclusive a Bíblia fala que amaldiçoados são os filhos que abandonam pai e mãe.
Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo fala que o cristão que abandona a sua família ou não cuida bem dela, nega a fé. Então Jesus não está dizendo que você irá odiá-los, abandoná-los, mas talvez eles façam isso com você, por causa de Cristo. Talvez eles abandonem a você por causa de Cristo. Quando nós vivemos o cristianismo autêntico e procuramos servir ao Senhor, e hoje em dia tem uma conversa que foi surgindo há uns 15 anos, de que você não pode ser santo, você tem que ser mais ou menos, e de falso moralista. Vocês sabem o que é falso moralista? É uma pessoa que não obedece a regra nenhuma e impõe todas elas, sim ou não? E tem muito crente que justifica manter atitudes pecaminosas porque as outras pessoas têm alguma falha. Olha só, existem cristãos, escute o que eu estou te dizendo, cristãos que dizem: não serei tão santo assim, porque os outros seres humanos não são tão santos assim. Onde você viu na Bíblia dizer que a sua santidade se escora ou equipara à do seu irmão? Onde você ouviu dizer que porque seu irmão não faz o que Deus ordenou que seja feito, você está livre para não fazer também? É uma das disposições mais astutas, engendradas, que algumas pessoas cultivam para justificar continuar fazendo tudo errado. Sabe o que? Se compara com o pior dos outros para justificar ser ruim também. Só tem uma forma de você viver o cristianismo, e é isso que vai talvez criar um problema. Versículo 37. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui está a chave de interpretação, a espada que Jesus trouxe. O que cria divisão entre filho e pai, o que cria divisão entre pai e filho, o que cria divisão entre nora e sogra: colocar Deus acima de tudo. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Se você ama seu pai e sua mãe mais do que ama a Jesus Cristo, você não recebeu Cristo ainda. E muitos pais, muitas mães, muitos filhos não suportam não serem amados acima de todas as coisas. Existem muitas pessoas que não acreditam direito em Deus, que gostam de tentar ocupar o lugar de Deus. E existe muita gente querendo ser amado acima do outro. E talvez o seu pai não entenda, talvez a sua mãe não entenda, talvez um filho seu não entenda, talvez seu irmão não entenda. Você precisa amar Jesus mais do que ama qualquer pessoa. Isso é cristianismo, isso é ser discípulo de Cristo, colocá-lo acima de todos, amá-lo acima de todos. Essa é a mensagem que ele trouxe, essa é a espada que fere, que divide. Ele precisa estar em primeiro lugar. Você precisa colocar Cristo acima de você mesmo. E sabe que colocar Cristo acima de nós é complicado, porque geralmente acreditamos em Cristo por causa de nós. Acreditamos em Cristo porque queremos nos dar bem. Amar Jesus mais do que nos amamos é complicado. Porque se amarmos a Jesus mais do que nos amamos, nos colocaremos em restrição por causa de Jesus. Submeteremos a palavra de Cristo por causa dele. Se amarmos a Jesus mais do que amamos a nós mesmos, não estaremos com Cristo por causa de interesse. Porque quando você está com Cristo por causa de interesse, na verdade você ama mais a você do que ama a Cristo.
Quem ama Jesus mais do que ama a si mesmo, não tem razão para se decepcionar com Ele, não tem nenhuma maluquice, loucura de oprimi-lo em função de uma bênção, em razão de algum milagre. Amar Jesus mais do que a tudo, amar Jesus mais do que você ama sua mãe, amar Jesus mais do que você ama seu pai, amar Jesus mais do que você ama um filho, amar Jesus mais do que você ama discípulo, mais do que você ama igreja, mais do que você ama cantar, mais do que você ama pregar, amar Jesus mais do que você ama ser amado. Amar Jesus acima das suas carências, debilidades, necessidades, paixões, desequilíbrios, conflitos. Amar Jesus acima da própria vida. Você precisa amar Jesus mais do que ama viver. Não estou exagerando. Versículo 39, ele diz: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Você precisa amar Jesus mais do que ama viver. E precisa estar disposto a alterar o seu viver, porque ama Jesus. Se você não está disposto a perder sua vida por causa de Cristo, você não é digno de receber o Cristo. Se você não está disposto a amar Jesus mais do que ama qualquer pessoa, você não é digno de receber Cristo. Ou Cristo está acima de tudo, ou Cristo não está na sua vida. Porque o lugar de Cristo na sua vida não é abaixo dos outros, nem é abaixo de você, nem é um lugar de inferioridade. O lugar de Cristo na sua vida é no trono, acima de todos e de tudo, até mesmo acima de você. E se ele não está nessa posição, você não é discípulo dele coisa nenhuma. Você anda junto, você é um seguidor ocasional, você é alguém da multidão em busca de um milagre. Porque se você quiser seguir Jesus de verdade, você se colocará em segundo lugar. Se você quiser seguir Jesus de verdade, você colocará todas as coisas em segundo lugar. Você colocará trabalho, casamento, filhos, tudo em segundo lugar. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu posso abandonar todas essas coisas? Não, porque não é isso que Cristo ensina. Você vai cuidar da sua esposa, do seu filho, vai ensinar o seu filho a andar nos caminhos do Senhor, vai ser um bom funcionário, um bom cidadão. Você vai ser cidadão do céu. E cidadão do céu não fica fazendo essas burradas na vida. Mas Cristo precisa estar acima de tudo. Você precisa esquecer mais dos seus direitos e conceder mais a Cristo. A mensagem de Cristo, ela era de certo modo perturbadora, porque ele fala dessa necessidade de você o amar acima de tudo. E por favor, essa é a única forma de se relacionar com Deus. Se você não está disposto a colocar Deus em primeiro lugar, você nunca terá um relacionamento autêntico com Ele, porque Deus não ocupa outro lugar além do primeiro. Porque se Deus se permitisse esse tipo de coisa, Deus estaria mentindo, porque Deus não pode ocupar segundo lugar. Essa mensagem é incrível, de amar o Senhor Jesus acima de tudo. Ela é a mensagem da cruz. O que Jesus fala no versículo 38: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. A cruz é um instrumento fabuloso. A cruz, o Império Romano tinha o costume de colocar o condenado à morte na cruz, a carregar a cruz. Então aquele que estava condenado a morrer na cruz, transportava o objeto de sua morte.
Eu não vou complicar, já estou terminando a mensagem. Mas quando você carrega a proposta de Cristo, de amá-lo acima de tudo, você está carregando a causa da morte do homem que vivia sem Deus. Carregar a proposta de Cristo é a cruz que aniquila a velha criatura que não seremos mais, nunca mais. Quando você pensa, eu preciso amar Jesus mais do que esse sentimento que eu tenho. Eu preciso colocar Jesus acima da minha necessidade de comprar roupa, de comer, de beber, de ter prazer, de ter lazer. Preciso colocar Jesus acima da minha honra, da minha fama, dos meus sonhos, dos meus planos. Quando você entende a ideia do reino em que Cristo está acima de tudo, o velho homem morre. Essa ideia mata o velho homem. Porque o velho homem não se importava com Cristo. E a nova criação, o novo homem que você é, coloca Cristo acima de tudo. E ao colocar Cristo acima de tudo, você aniquila o velho homem. Isso é incrível. Quando eu coloco Cristo acima de tudo, o pecado é vencido. Quando eu coloco Cristo acima de tudo, os meus sentimentos são vencidos. Quando Cristo está no trono, tudo entra em harmonia. Porque o lugar de Cristo é no trono. Talvez a sua vida não está em equilíbrio, porque outras coisas estão no trono. Quem sabe você, com seu orgulho, com seus sentimentos, com suas carências, não são só coisas negativas que nos afastam de Deus. Talvez você com as suas boas intenções, e dizem que no inferno, boas intenções não faltam. Com a sua religião, com tudo que você tem. Se Cristo não estiver acima, você não está carregando a sua cruz. A cruz não é sua esposa, não é sua sogra, a cruz não é seu filho. A cruz é o lugar onde o pecador morre. E o pecador morre nessa revelação e nessa disposição de colocar Deus em primeiro lugar. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você está se cravando na cruz. Senhor, seja o centro do nosso universo. Seja o centro de nossa vida. Assuma o trono. Se de algum modo estamos vivendo, priorizando outras coisas, priorizando sentimentos, priorizando argumentos, sofismas, racionalizações, se de alguma forma estamos vivendo colocando o que quer que seja em primeiro lugar, acima do Senhor, te pedimos perdão. Perdão. Não queremos continuar nessa vida de pecados. Mas ao mesmo tempo, Senhor, assumimos o nosso lugar na cruz com Cristo, para que o corpo do pecado seja desfeito. Aceitamos a cruz. Aceitamos fazer a vontade de Deus acima da nossa. Aceitamos mudar a nós mesmos, porque obedecemos a Ti. E tudo que há em nós que se submeta ao Senhor. E tudo que ainda existe em nós que não tem nada a ver contigo e jamais se submeterá a Ti, que seja aniquilado pela cruz de Cristo.
Queremos viver como cidadãos do reino. Minha vida entrego a ti. Os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, um vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. Foi por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande amor. Minha vida entrego a ti. Os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, um vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. Foi por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande amor. Diga comigo: Senhor, eu sei que Tu estás acima de todas as coisas, e o Senhor não depende que eu Te coloque acima de tudo. Eu só preciso reconhecer isso. E muitas vezes as minhas atitudes são opostas a isso, e eu vivo como se o Senhor não estivesse acima de tudo. Me perdoa por essas confusões, me perdoa por essas atitudes. Eu reconheço que Tu és o Senhor absoluto e que estás acima de todas as coisas. Eu quero Te amar acima de tudo. Derrama em meu coração, por meio do Teu Santo Espírito, amor verdadeiro, amor supremo por Ti, em nome de Jesus. Aleluia.